Dá para dizer que essa nova tentativa do presidente de descredibilizar, perdão, as urnas eletrônicas, o processo eleitoral brasileiro, é um fracasso ou essa investida é um motivo de preocupação? Olha, é uma medida que seria cômica se não escondesse um aspecto inquietante, né? Porque é tão absurda, tão ridícula, tão incapaz de produzir algum efeito prático, que ela só pode ser vista como uma espécie de justificativa antecipada de um possível golpe, né? De uma atitude de querer negar o resultado eleitoral. Desse ponto de vista, e aliás, a iniciativa toda é alguma coisa que eu, em toda a minha vida, nunca vi nem ouvi falar. Né? É absolutamente sem precedentes. O caso do presidente de um país que convida representantes de nações estrangeiras, no fundo, para questionar as instituições do seu próprio país, para pôr em dúvida o sistema eleitoral responsável pelo seu mandato. Nesse sentido, ele se transforma no principal denegridor da imagem do Brasil no exterior. Como você sabe, os conservadores gostam muito de usar essa expressão, né? Quando alguém critica os abusos cometidos no Brasil em meio ambiente ou direitos humanos, eles costumam dizer que essa pessoa está denegrindo a imagem do Brasil no exterior. Ora, nós estamos agora com um caso absolutamente inédito. O chefe de Estado é o denegridor mor, aquele que reúne a comunidade internacional para se queixar das próprias instituições brasileiras. Como eu disse, seria cômico, seria humorístico, né? Porque não vai produzir efeito nenhum. Você já disse muito bem que embaixadores de países importantes, em geral, se abstêm nesse caso. Né? Aliás, diga-se de passagem que os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil atualmente, né? Tem apenas um encarregado de negócios. Mas os países de mais peso costumam se abster, porque eles não querem serem envolvidos em contendas internas daquele país. Né? E, além do mais, como se sabe, a única forma eficaz, do ponto de vista internacional, de contestar o resultado de uma eleição é por meio da presença de observadores estrangeiros, qualificados, convidados e que tenham meios para ter acesso a todos os locais de votação e possam, portanto, fazer uma afirmação sobre o caráter lícito ou não da votação. Fora disso, não há nenhuma eficácia nesse tipo de conversa. Embaixador, qual a diferença entre um embaixador ser chamado para assistir a uma apresentação de um candidato qualquer contra o sistema eleitoral e ser chamado pelo presidente da República? Qual a diferença do ponto de vista diplomático e para o embaixador, né? Olha, é muito mais grave, viu, Thales? Porque um candidato pode tomar a iniciativa de convidar embaixadores para dizer qualquer barbaridade que ele queira, e cabe aí o embaixador ter o bom senso de não se acumpliciar com isso. Né? Agora, o presidente da República, como você sabe, ele é o guardião supremo das instituições. Né? Se ele tem alguma queixa contra o funcionamento das instituições, ele teria que encaminhar isso pelas vias legais, né? Através da Corte Suprema, através de um esforço de mudar a legislação, o que ele fez, aliás. Né? Ele tentou mudar isso. Né? Ele tentou fazer com que o Congresso aprovasse o voto impresso, como você bem se lembra, apesar dele ter uma maioria enorme, que normalmente tem votado com ele, até mesmo nessa PEC eleitoral, né?
Naquele caso, ele não conseguiu aquele mínimo necessário dos votos. Portanto, a ideia foi sepultada. Nesse sentido, todas as instituições brasileiras, tanto do judiciário como do legislativo, se recusaram a endossar essa narrativa que ele faz, né? Daí ele tomar essa iniciativa que me parece, como eu disse, extremamente peculiar, né? Eu nunca vi uma coisa igual, né? Não há registro no mundo, eu acho, de alguma coisa desse tipo, e é por isso que eu lhe dizia que eu não chego a achar graça nisso, porque se nós partirmos do pressuposto de que ele é um homem racional e que o ministro da Defesa que ele convidou também é um homem racional, e se eles estão se engajando nisso, sabidamente, sem nenhuma possibilidade de um efeito positivo, qual é a alternativa da explicação? É que eles estão começando a preparar algumas peças para uma eventual contestação, que eu não digo que vai ocorrer, né? Porque vai depender do resultado das eleições, inclusive nós não sabemos se essas eleições vão ser ou não decididas no primeiro turno, né? Quais vão ser as circunstâncias. Mas é pelo menos inquietante, né? Uma medida como essa. Como eu disse, mais do que ridícula, ela é realmente preocupante, né? Pelo que pode revelar da preparação. Você vê, nós não precisávamos disso, porque o clima que o Brasil vive já é um clima de temor de golpe, né? Eu estou fora algumas semanas, mas eu leio jornais, né? E eu vejo, eu li a coluna do Hélio Gaspari, por exemplo, em que ele comentou a ideia de que se tramaria uma grande confusão no dia 7, para depois aparecerem os pacificadores de plantão, a fim de propor o adiamento das eleições, né? Coisas desse tipo, né? Então, a gente já sabe que é um clima muito instável, né? Nós não precisamos de alguma coisa como essa vinda do próprio presidente da República.